Olá, te agradeço já por estar assistindo esse vídeo e através desse vídeo eu quero contar um pouco do meu testemunho das promessas de Deus na minha vida, desde o dia em que eu me converti, que eu aceitei Jesus em 2011. E estava vendo um culto na quadra, perto da CIS3, e eu resolvi ir, eu e meu esposo, e nesse tempo a gente estava casado de novo. E quando a gente aceitou Jesus, Deus usou uma missionária lá para falar pra gente que Deus ele jamais ia deixar o inimigo ou quem que for colocar um fim no meu casamento. Porque mediante aos anos que iriam passar, iam ter muitas tribulações entre eu e ele, ia ter muitas pessoas até tentando e de uma certa forma colocar um fim ao nosso casamento, só que Deus estava falando que ele jamais ia deixar isso acontecer, e ele também tinha prometido que eu ia ter a minha casa própria. E esse tempo eu morava com a minha mãe numa casa emprestada no quintal dela, e pouco depois eu engravidei do meu filho, a gente foi pagar aluguel, a gente começou a sofrer pagando aluguel, a gente começou a passar por muitas dificuldades, mas mesmo assim Deus provia todas as coisas. E mediante a saída e volta, eu voltei para casa da minha mãe, depois da casa da minha mãe eu fui pagar aluguel e eu entrei aqui nessa casa onde eu estou hoje. E Deus sabe todas as coisas. E até hoje eu pago aluguel, só que no culto ontem à noite, ele renovou a promessa que ele tinha feito comigo. Ele renovou a promessa que ele tinha feito comigo, ele disse que estava entregando a chave da minha casa própria nas minhas mãos. E eu creio, porque eu estava já sem esperança, já estava com a fé sufocada, porque aqui saiu muito, o programa Minha Casa Minha Vida fez muitas casas, não saiu pra mim, fez outra seleção de novo, não saiu pra mim. Só que Deus fala pra mim não desistir, Deus fala pra mim crer, porque Ele vai entregar a chave da minha casa na minha mão, mais cedo ou mais tarde, porque Ele disse que ano de 2014 pra minha vida vai ser ano de bênção, vai ser o ano em que eu não vou tomar emprestado, vai ser o ano que eu vou emprestar, que eu vou ter pra dar, e Ele quer abençoar a minha vida, assim como Ele quer abençoar a sua. Mas o que a gente tem que fazer para a gente receber essas bênçãos de Deus? A gente tem que crer, a gente tem que tomar posse, a gente tem que buscar. Porque nesse culto, eu não queria ir, eu estava desanimada, eu estava cansada. Só que quando a gente fala assim, hoje eu não vou para a igreja, o inimigo, ele dá risada, ele se sente alegre. Por quê? Porque ele sabe que lá tem uma bênção esperando para você e você não vai, você perde a sua bênção. Mesmo que Deus queira te entregar outro dia, mas não vai ser exatamente aquele dia. Então, eu fiz um propósito, porque entre eu e meu marido havia tido muitas tribulações, até mesmo quase um ponto final no nosso casamento. E só que Deus, por Ele prometer, Deus sempre dava o jeito dele, usava pessoas para nos aconselhar, para nos ajudar, para a gente não colocar um fim àquilo que Deus planejou para a nossa vida. E mediante essa promessa, quando eu estava grávida da minha filha, Deus também tinha revelado algo ao meu coração. A igreja em que eu estava, ele usou 2 pastores diferentes, de lugares diferentes, e esses pastores falaram a mesma coisa para mim. Falaram assim que a criança que estava no meu ventre era fruto da promessa de Deus. Porque não era para mim ter ela. Não era para mim ter ela. Ela era milagre de Deus. E eu creio nisso, irmãos, porque uns 3 meses antes de eu engravidar, o meu marido ele começou a sofrer de uma doença chamada varicocele. E essa varicocele, ela é causada pela infertilidade. Ou seja, ela vem acarretada por causa da infertilidade. Ou seja, antes da doença manifestar, ele já era infértil. Muitos caçoavam, muitos
quando a gente contava isso, pensava, é filho de outro. Porque quando você tem uma promessa de Deus, vai aparecer gente da onde for para caçoar de você, para tentar tirar a tua paz, para tentar contrariar aquilo que Deus prometeu. Só que Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Deus, ele honra aquele que é humilhado. E eu escutava essas futriquinhas, esses buchichinhos, falando, a filha não é dele, a filha não é dele, por causa dessa doença. E eu só entregava na mão de Deus. Porque é isso que a gente tem que fazer. Quando muitos tentavam acabar com o meu casamento, vai, acaba, logo de uma vez. Quando muitos tentavam encher a minha cabeça, encher a cabeça do meu marido, a gente só entregava na mão de Deus. Por quê? Porque o que é de Deus, nada vai separar, nada vai acabar. O inimigo, ele pode lutar contra a tua vida. Ele pode, de todas as formas. Ele pode causar sequelas, ele pode machucar, ele pode quebrar suas pernas. Mas ele jamais vai te deixar no chão, porque é Deus que te levanta. Assim como ele me levantou todas essas vezes. E é assim que eu estou de pé aqui hoje para contar esse testemunho. E nesse dia, quando o pastor revelou que a minha filha era a promessa de Deus, que não era para mim ter ela, ele também revelou que eu ia ganhar um enxoval inteiro da minha filha. E nesse momento, nesse dia, esse tempo, eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande e eu não tinha condições de comprar nada para minha filha. Eu não tinha condições nem sequer de fazer um chá de bebê para mim ganhar as coisas da minha filha, eu não tinha. E Deus, ele falou assim, olha, sossega o teu coração, você está muito perturbada, você está muito inquieta, muito preocupada com as coisas da tua filha, mas aquieta teu coração, porque eu vou te dar tudo. E vai ser do bom e do melhor e vai chegar na porta da tua casa. E assim foi, irmão. Eu ganhei tudo. Roupa, sapato, fralda, mamadeira, chupeta, eu ganhei carrinho, eu ganhei berço, eu ganhei manta, eu ganhei coberta, eu ganhei tudo, não faltou nada, nada. A minha filha chegou, eu ganhei bolsa, eu ganhei tudo. A minha filha chegou, já estava tudo preparadinho para ela, o bercinho, tudo. Porque assim Deus tinha prometido e assim Deus fez. Eu apenas tomei posse e criei. E criei, porque eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha de onde tirar. E mediante essas promessas que Deus fez, e Ele cumpriu essa. E também vai cumprir da minha casa própria, porque eu creio, e assim eu quero que vocês também creiam, porque logo mais, muitos que desacreditaram vão estar vendo. E vão pensar assim, mas o que ela e ele fez? Porque o inimigo tentou tanto derrubar, ele não tem vergonha de se levantar assim de novo. Mas sabe o que é, irmãos? Muitos veem a gente e falam assim, mas vocês é cristão, mas vocês erraram, mas vocês fizeram tanta coisa aí, agora fica aí dentro da igreja, aí como se nada tivesse acontecido. Irmãos, para Deus nada aconteceu. Pode ter acontecido tudo, mas a partir do momento que a gente dobrou o joelho no chão e falou assim, não, Senhor, eu vou recomeçar de novo. Dessa vez eu vou fazer tudo diferente. Deus, eu me arrependo, joga meus pecados no mais profundo dos oceanos. É assim que Deus faz, irmão. E por mais que venha o inimigo daqui, o inimigo dali, usando as pessoas de perto da gente mesmo, para acusar, para ficar jogando, mas você fez isso, esse tempo atrás você estava fazendo isso, agora já está dentro da igreja. Deus, ele só tem a exaltar quem é humilhado. Porque muitos pensam que o cristão, por ele ser cristão, ele não vai ter falhas, ele não vai ter erros. Ao contrário, irmãos, aqueles que estão no mundo já é ganho para o inimigo. E muitas vezes ele nem persegue. Mas aqueles que estão dentro da igreja é o que ele mais persegue. Por quê? Porque ele detesta saber que a sua alma está salva. Ele detesta saber que você não dá trela para ele, que você dobra seu joelho no chão. Ele não gosta disso. Ele não gosta de ver você buscando, ele não gosta de ver você adorando, ele não gosta de ver você orando. Por quê? Porque isso é a tua fé em prática, é a tua fé em ação, para a tua salvação. Porque o mais importante, irmãos, não é ganhar bênçãos do Senhor Jesus. Não é entrar numa casa própria, não é ter um carro, não é ter uma família abençoada. O mais importante é a minha salvação e a tua. É claro que enquanto a gente estiver na terra, Deus, sendo os filhos de Deus, Deus vai prover todas as coisas para o conforto dos filhos dele. Mas isso não quer dizer que eu e você não vai passar por aflições. A gente vai.
A gente vai passar por muitas aflições, até mesmo que os ímpios passam. Mas a gente tem uma força que eles não têm. A gente se levanta enquanto eles não conseguem se levantar. A gente permanece de pé enquanto eles rastejam, tentando saber o que a gente faz para ser assim. A gente tem uma luz própria que faz eles invejarem. E essa inveja deles muitas vezes causa um mal para a vida da gente. E mesmo que o inimigo tentou destruir todas as promessas de Deus, ele jamais conseguiu. E Deus prometeu e ele cumpriu o enxoval da minha filha. E no culto ontem à noite que eu fui, eu falava para Deus em oração. Eu adorava de todo o meu coração. E eu falava para Deus, Deus, fala de uma maneira especial comigo essa noite. Fala, Senhor. Porque o Senhor sabe o quanto que eu estava cansada. O Senhor sabe o quanto que o inimigo me oprimia dentro da minha casa para mim não estar aqui nesse culto hoje. Mas o Espírito Santo falava para mim, você vai. Você está moída, mas você vai. Porque Deus tem algo para falar com você. Então fala comigo, Senhor. Fala comigo. Eu vim aqui para te ouvir, eu vim aqui para te adorar. E depois da serva do Senhor que estava pregando ter revelado muitas pessoas, ela chamou eu e meu marido à frente. E mais uma vez ela falou que a minha filha era promessa de Deus. Ela falou assim, essa criança no teu braço é promessa de Deus. E ela também falou da minha casa própria, que Deus estava entregando a chave da minha casa própria. Irmãos, o que eu quero dizer com esta mensagem? Eu quero dizer que você fique firme. E você que não está na igreja servindo ao Senhor, sirva ao Senhor. Procure uma igreja mais próxima da tua casa e vai servir ao Senhor. Porque Jesus, Ele é a única porta. Porque aqueles que entram pela janela é ladrão e salteador, a palavra de Deus fala. E Jesus, Ele é a única porta para a salvação. O mundo tem enganado a muitos, achando que todas as religiões, todas as doutrinas levarão à salvação. Mas não é, irmão. É só Jesus. É só Jesus que morreu por mim e por você na cruz. Porque lá, quando Ele estava sendo crucificado, Ele estava levando todos os meus erros e os seus. Então, por mais que o inimigo daqui, o inimigo dali venha falar, você fez isso. Você está dentro da igreja, mas olha o que você já fez. Você não tem vergonha. O inimigo ele vem te acusar. O inimigo ele vem fazer voltar ao teu passado. Ele vem tentar, de todas as formas, te fazer sentir culpa. Porque a partir do momento que você sentir culpa, você vai sentir medo. E o medo, ele é o oposto da fé. Porque enquanto você tiver medo de se levantar diante de Deus, você não tem fé. Então levante-se diante de Deus, irmão. Levante e confie nas promessas dele, porque assim como ele tem promessa na minha vida, ele tem na sua. É somente você se levantar e falar assim, ó, a partir de hoje eu vou dar um rumo diferente. A partir de hoje eu vou crer nas promessas de Deus, que Deus tem o melhor para a minha vida. E por mais que eu passe em aflições, por mais que eu passe em provações, eu sei que Deus vai estar do meu lado. E eu sei que Ele vai me segurar pelas suas mãos. E eu sei que Ele vai me guardar a cada dia. E depois do mar aberto, eu chegarei a outro lado e assim como Miriam, eu cantarei o hino da vitória. Porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Ou seja, por mais que você seja abençoado aqui na terra, servindo ao Senhor, lá vai ser muito melhor. Lá vai ser muito maior. As casas feitas para o povo de Deus já estão todas feitas. Já estão todas prontas, esperando o povo. E Jesus, Ele está voltando. A Bíblia está se cumprindo. Se você abrir Apocalipse para ler, você que tem computador, você que pode pesquisar, se você abrir Apocalipse para ler e você começar a ler ele de fora a fora, aquilo que você não entendeu, você pesquisar, você vai ver que todas as coisas do Apocalipse estão se cumprindo. Até mesmo as que já se cumpriu, que estava lá em Mateus, que falava das guerras, que Jesus falou que ia ter uma época na terra que existiria guerra, que existiria
muitas mortes, que existiriam muitos terremotos, que teria pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. E se vocês pararem para olhar o mundo, as notícias, tudo que está acontecendo, você vai ver que essa profecia já se cumpriu. E ela está se cumprindo todo dia. Porque o amor da terra está esfriando. E o amor, daqui a uns tempos, ele só vai habitar na casa daqueles servos de Deus. Porque as pessoas estão cheias de mágoas, as pessoas estão cheias de ódio, as pessoas já não perdoam mais, as pessoas já não toleram mais, elas levam tudo pelo lado delas. Elas falam assim, mas porque eu não faço isso, eu não vou perdoar aquele que faz. Mas porque na minha vida eu não cometo esse erro, então eu não vou tolerar quem faz. Ou seja, a gente tem que estar sempre olhando para o umbigo da gente. A gente está sempre apontando o dedo pro irmão, a gente nunca quer entender o porquê que ele está daquele jeito. A gente nunca quer estender a mão, a gente só quer falar, você errou, você está pagando pelo seu erro. Mas Jesus quer que a gente faça diferente, irmão. Ajude o seu irmão que ele está precisando, seja o que for. Quando ele menos merecer, abraça ele, fala palavras a ele, que vai ajudá-lo a crer que ele pode se levantar ainda. Você foi chamado para ser o sal da terra. Você não foi chamado para ficar vivendo a vida como se depois da tua morte você fosse descansar. Não é isso, irmão. Você, eu vou viver a vida e depois que eu morrer, Deus vai saber o meu fim. Não, você vai decretar o seu fim. Você vai decretar o que vai ser da sua alma. Hoje, aqui, na palavra de Deus fala, buscar a Deus enquanto se pode achar, porque depois pode ser tarde demais. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Sirva a Deus enquanto se pode achar. E a gente acha. Aonde você vê, tem bares fechando, igrejas abrindo. A palavra de Deus, ela soa em todos os cantos da terra. Aquele que não absorve, aquele que não acredita, aquele que não crê, já está condenado. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para você hoje. Para você que está caído, se levantar. Você que está sem fé, avivar sua fé. Abrir a tua Bíblia, começar a ler. E você que não serve a Deus, procure de todas as formas servir. Porque Jesus disse, eu subirei e vos prepararei lugar. Ele vai preparar lugar para mim e para você. A partir do momento que você dizer, Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha alma. E a ti eu servirei todos os dias da minha vida. Deus seja louvado. Amém.